Aí. Olá, Alessandra, boa noite. Oi, Léo, boa noite, tudo bom? Tudo certo? Nossa, mas uma felicidade receber você aqui no Fórmula de Soluções para a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho farmacêutico, né? É uma alegria para mim também, Léo. Muito bom a gente conversar um pouquinho, né? Muito bem. Então, eu queria pedir, pessoal, para quem está aí assistindo a gente, coloca aí se você está cursando farmácia, qual é a sua faculdade, qual é o seu estado, se você faz farmácia, se você faz química, se você faz ciências biológicas, biologia, vai aí colocando que a gente vai vendo e vamos ver aí qual é a gama de alunos e pessoas que estão aí nos assistindo para a gente conversar. Bem, começando então hoje nossa conversa oficialmente, Alê, eu então hoje estou recebendo a Alessandra Rocha, ela é coordenadora da garantia da qualidade na Granado. E né, hoje nós vamos Isso. conversar um pouco sobre isso. E então, Ale, eu queria que a gente começasse. Você assim poderia falar, por favor, da sua formação primeiro? Claro, claro, Léo. Eu sou farmacêutica industrial formada pela UF, lá em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Nossa, a UF também. Eu também sou farmacêutico industrial da UF. Maravilha. Que Como bom. que você entrou, Ale, nesse mundo da indústria farmacêutica? Foi estágio? Você esperou acabar a faculdade para entrar nesse mundo depois? Já estou aí vendo a Química Industrial Rio de Janeiro, Química Curitiba lá no Paraná. A galera está escrevendo. É a galera de longe do Paraná, hein? Uhum. Beleza, bacana, prestigiando a gente aqui. Então, Léo, eu comecei cedo na indústria. Eu Hum. estava no quarto período da faculdade, quando eu comecei a procurar estágio. E aí, comecei a distribuir currículo, né, nas indústrias, né, eu estudando em Niterói, e levaram o meu currículo para a Merck, né, que é um dos laboratórios ali na Estrada dos Bandeirantes. Aí eu Uhum. comecei, eu realmente assim não tinha conhecimento de nada, eu era totalmente crua, porque eu só fazia monitoria em laboratório, né, de química analítica, não tinha ideia de como que era a indústria, mas era uma coisa que era o meu objetivo, eu tinha vontade de entrar. E aí eu consegui uma oportunidade, acreditaram em mim, né, mesmo eu sem ter experiência, né, e me chamaram, né, para essa oportunidade. Aí eu fiquei na Merck mais ou menos um ano, né, fazendo estágio na parte de controle em processo da produção. Então eu trabalhava numa área que era a área de sólidos. E aí a gente fazia aqueles testes que são os testes de intermediários para você liberar o produto, né, que são os de controle em processo mesmo. Fiabilidade, dureza, desintegração, dissolução. E aí depois eu passei para a parte de material de embalagem, de controle em processo mesmo, onde a gente fazia análise de bula. Gramatura das bulas, cartucho, alumínio, fazia essas medições e tudo. Aí foi um período que a Sharing Plow começou a abrir um monte de vaga para estágio. Eu acho que nessa época acho que abriram cerca de 20 vagas, mais ou menos. E aí muitas amigas minhas, né, falaram assim: "Ah, tem vaga lá na Sharing e tal, não sei o quê, manda teu currículo". Aí eu fui mandei meu currículo, né, ainda fazendo estágio na Merck, mandei para Sharing. E consegui ser chamada também para Sharing. Fiquei na expectativa porque, né, minhas amigas já estavam lá e todo mundo falava muito Nossa. bem também da Sharing. E aí era uma empresa muito boa, muito conhecida, assim como a Merck também. E eu fui conseguir ser chamada para estágio. Entrei num período que a Sharing estava em mudanças, né? Então, Uhum. ela estava num período de reestruturação e tudo, redução de quadro, de pessoas. E aí eu fiz o estágio por 2 anos, na parte de garantia da qualidade. Saí do controle em processo e fui para a garantia da qualidade. Fiquei lá 2 anos como estagiária, surgiu uma oportunidade, eu fui efetivada, dentro da garantia mesmo. Aí fui efetivada como analista júnior. Fiquei acho Essa que parte uns você quatro. ainda estava cursando a faculdade ou você já Não, quando estava eu fui formado? efetivada, eu já estava no final da faculdade já, Uhum. faltava tipo um mês para me formar, mais ou Uhum. menos. Uhum. Aí eu surgiu a oportunidade, uma pessoa da equipe saiu e o meu Uhum. coordenador falou assim: "Ah, eu vou te contratar então no lugar dela, já que eu era estagiária dela, né? Então eu acabei substituindo a pessoa que saiu. Fiquei 4 anos. Depois desses 4 anos surgiu um processo seletivo interno para uma outra área dentro da Sharing,
né? E a gente, nesse momento, a gente já tinha virado Mantecorp já, e era para a parte de supervisão de produção e fabricação e embalagem. Aí eu participei do processo seletivo, fui aprovada, fiquei uns 3 anos como supervisora. E aí a coordenadora que trabalhava comigo recebeu uma proposta para ir para outro laboratório lá dentro da Schering, né? E aí eu fiquei no lugar dela, né? Aí eu fiquei com a parte toda de garantia e de controle de qualidade. Nossa, que é um mundaréu danado. Que é um Tanto mundaréu o danado. controle quanto a garantia. Quanto à garantia. Aí eram os 3 controles, né? Controle químico, né? O microbiológico e o controle de materiais de embalagem, né? O que a gente lá chamava de controle físico. E a Mantecorp foi vendida, né? Então a gente ficou naquela busca de oportunidades para o mercado, todo mundo saindo, e surgiu a vaga na Granado. Mandei meu currículo lá para Granada ainda era no centro, no Senado. E eu falei, vamos lá, né? Vamos tentar as oportunidades e tudo. E aí me chamaram, né? E para fazer já o startup da fábrica de Japeri. E foi uma proposta super inovadora, porque assim, eu saí de um fechamento de fábrica para um startup de fábrica, né? Então, são 2 momentos bem diferentes, onde você tem oportunidade de aprender bastante coisa. E lá na Granado foi muito bom, porque assim, como eu peguei desde o início, dá para você acompanhar todos os processos, dá para você estruturar tudo, e aí tiveram algumas mudanças lá dentro, e ao longo do tempo a gente foi acertando, né, as coisas dentro da Granado mesmo, né, implementando às vezes o que ainda não estava muito robusto, melhorando aqui e ali, aumentando a equipe, estruturando a equipe, entendeu? Então foi um trabalho bem bacana, uma jornada aí. Então, você começou na Merck como lá estagiária, depois foi para Schering, depois como foi para Mantecorp, né? Isso. E aí hoje está na Granado. Nossa, mas são assim indústrias assim grandes, né? Você assim são indústrias muito grandes e que assim contribuíram muito para minha formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com grande conhecimento já na indústria farmacêutica e que me desenvolveram ao longo desses anos. E assim, claro que até hoje a gente se desenvolve, né? Até hoje a gente aprende, eu trabalho com pessoas que são muito boas, muito capacitadas, entendeu? E a gente vai buscando conhecimento o tempo inteiro, porque nesse ramo nosso, a gente tem que acabar se atualizando sempre, porque é sempre uma legislação nova que sai, um guia novo da Anvisa que sai, entendeu? Então, assim, são várias exigências, várias cobranças que faz com que você busque o conhecimento e acabe tendo que se adaptar a ele para você poder implementar na área que você trabalha. Alessandra, assim, hoje a nossa live ela é sobre o mercado de trabalho, a parte de garantia da qualidade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a garantia da qualidade, já que tem várias faculdades de farmácia, que hoje a gente está formando farmacêutico generalista, né? E não tem nada específico para essa área. Antes de você começar, eu queria aqui ressaltar, aqui a Eliane Bispo falou que, oi minha chefinha, falou aí ela, tem aí gente falando... Beijo, saudades, mora no meu coração. Tem gente aí falando que faz farmácia na UF, farmácia na UESO, química na UF, tem gente aí bem diversificada. Então eu queria, Alessandra, por favor, que você falasse o que se faz nessa garantia da qualidade e qual a importância da garantia da qualidade para a indústria. Que assim você explicasse um pouco que talvez tenham pessoas, eu sou farmacêutico industrial e lhe confesso que nunca assim estudei garantia da qualidade. Léo, eu assim confesso que, assim como você também vim da UF, né? Apesar da gente ser farmacêutico industrial, a gente nunca estudou garantia. A gente faz matérias que assim ajudam a gente, né? Que é odontologia, um pouco com a parte de legislação, se a gente fosse para a parte de assuntos regulatórios, matérias que ajudam a gente em química,
porque a gente vê muita química, muita bancada, né? E até mesmo para desenvolver produto, que a gente mexe com formulação, desenvolvimento de cosméticos, tudo. Mas a garantia em si, a gente não aprende na faculdade, infelizmente, porque assim, a garantia ela é muito rica nos processos, né? Então, assim, você pode trabalhar com várias coisas e ela vai estruturar a fábrica inteira. A garantia ela é o coração da empresa. Porque tudo vai ter que passar pela garantia, porque ela vai te dar base para você executar todos os processos. Por exemplo, como eu falei, a gente tinha lá na Granada o startup da planta. Então, a garantia ela tem que participar desde o início desse startup da planta, porque você tem que verificar se a planta está adequada quanto à legislação, piso, parede e teto, se você tem equipamentos, se as suas áreas de armazenamento estão condizentes com a sua capacidade, entendeu? Então, assim, você olha para uma planta e vê se ela atende à legislação. Então, esse é o teu início de tudo. Você começa ali com a garantia. E a garantia ela vai acompanhar todo o teu processo. O teu processo de recebimento, o teu processo de fabricação. E a gente está no ponto final da cadeia também. Quando você libera um produto para o mercado, quem faz essa liberação é a garantia da qualidade. Ela que vai verificar toda a documentação lote a lote, para poder botar os produtos na rua. Aí você colocou na rua, você acha que acabou o trabalho da garantia? Não, acabou. Nossa. Por quê? Se você tiver uma reclamação de mercado, quem vai avaliar e investigar essa sua reclamação é a garantia da qualidade. Nossa. Se você tiver um recolhimento de mercado, quem vai conduzir esse recolhimento de mercado? É a garantia da qualidade. Nossa, tudo isso daí você coordena lá na Granado. Todas essas etapas. Todas essas etapas. E a gente tem, assim, muito mais etapas, porque a gente, na verdade, por exemplo, assim, antes de liberar um produto, a gente verifica toda a documentação, eu tenho que olhar se essa documentação tem desvio, porque se ela tiver desvio, esse desvio tem que ser investigado antes de ser liberado para a rua. A gente tem que fazer todas as validações de todos os produtos, porque a legislação exige isso. Para você validar, você tem que qualificar antes. Então, você qualifica, valida processo, aí você vai fazer a validação de limpeza daqueles processos que você tem que investigar e definir quais são os processos. Aí, depois da validação de limpeza, se você tiver um software, por exemplo, que atue dentro da tua fábrica, você tem que fazer a validação desse software também. Ah, tia, obrigada, amor! Saudade! A Recon, já falei da Recon, que a gente avalia lote a lote, Recon tá no meu coração. Então, você tem que garantir todas as etapas do seu processo. Então, assim, tem empresas que elas têm o quadro mais estruturado, e aí você tem uma pessoa dedicada a cada processo. Só que tem empresas que são um pouco mais enxutas. Então, você trabalha... Claudinha, obrigada, amor. Beijo. Então, assim, você trabalha, às vezes, com um analista, fazendo 2, 3 processos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, as oportunidades dentro da indústria são muito grandes. Né? Então, a gente tem um conhecimento que a gente tem que buscar a cada dia, você tem que melhorar a cada dia. E a legislação hoje, ela te cobra muito isso. A gente teve a 301, que saiu ano passado, e que a gente ainda está fazendo adequação à 301, as empresas ainda têm muitas dúvidas, a gente discute isso o tempo todo. Nessa época de pandemia, existe as oportunidades de webinar, de live. Então, algumas consultorias estão fazendo live. A minha sugestão é que os alunos procurem essas lives, porque é uma oportunidade de conhecer, é uma oportunidade de você conhecer mais sobre o mercado, conhecer sobre esse setor que é regulado, que participa de tudo, porque a gente, na verdade, está muito ligada, a garantia está muito ligada com a legislação. Apesar de a gente ter área de regulatórios, a garantia está ali nos pontos de decisão sempre. Ela sempre vai te orientar o que você pode fazer, o que é risco para o teu produto e processo e o que você consegue fazer que não tem impacto e risco. Uhum.
Achei assim muito boa a sua explicação, Alessandra. Quando eu estava conversando com alguns alunos durante a semana, e eu lá falei que nós íamos conversar sobre a garantia da qualidade, Uhum. muita gente falou comigo, mas vai ser sobre controle da qualidade? Eu falei, olha, é garantia. Aí falaram, ué, mas garantia não é a mesma coisa que controle? Você assim podia Não, explicar não essa é. diferença, por favor? Todo mundo tem essa dúvida, Léo. É É muito verdade. comum. As pessoas falam assim, quem não trabalha realmente dentro da indústria, né, não está acostumado, tem muita dúvida realmente em relação à garantia e controle. Uhum. Na verdade, assim, o controle ele está em etapas localizadas do processo, né? Ele vai controlar as suas etapas. Então, a gente tem o controle, por exemplo, na entrada de material, quando você vai fazer a análise dos seus materiais de embalagem, quando você vai fazer uma amostragem, o controle ele vai estar atuando ali. Depois que você fizer uma amostragem, uma análise do material de embalagem, se for uma matéria-prima, você vai mandar para o controle físico-químico ou microbiológico, se for o caso, dependendo da matéria-prima. E aí o Uhum. controle vai liberar essa matéria-prima para que ela possa ser usada. Depois que essa matéria-prima é usada, a gente fabrica os produtos. Quando você fabrica o produto, ele na verdade tem duas etapas. Uma que a gente chama de granel, né, que é aonde ele não está na embalagem primária dele ainda, você só fabricou o produto. Ele ainda não tem uma forma física, digamos assim. E você tem que analisar esse granel. Por que que é importante a gente fazer a análise do granel e não fazer depois que você embalar tudo? Porque se tiver algum desvio, você tem que detectar ele antes. Porque imagina o prejuízo que você vai ter se você descobrir só depois que você embalar o produto. Você vai gerar reprocesso, você pode ter perda, e aí você gastou tempo, gastou material, entendeu? E às vezes esse material você não tem para repor. Então o controle ele está para atuar ali, para ele garantir aquela etapa que você fez, né? Então ele analisa o granel, libera o granel e te dá autorização para você fazer a embalagem. Depois que Uhum. você faz a embalagem, a gente tem uma nova análise do controle de qualidade, Uhum. para saber se realmente o que você invasou continua dentro das especificações e você libera para a rua. Uhum. Aí o controle vai fazer o quê? Vai fazer depois que liberou, o que o controle faz é um estudo de estabilidade. Ele pode colocar, de acordo com o programa, fazer uma acelerada, uma longa, um acompanhamento. Mas ele não está em todos os pontos da fábrica, né? O controle ele vai trabalhar mais com análises. A garantia não. A garantia ela vai trabalhar com desvio, com reclamação de mercado, com análise de risco, com recolhimento Uhum. de produto, com liberação lote a lote, com validação, com qualificação. Então, assim, ela vai estar espalhada em todos os lugares da fábrica. Você vai ver alguém da garantia. Aí fala assim, ai, chato lá da garantia. A gente é sempre chato, é sempre que cobra. Vocês então são os supervisores. Vocês vão estar ali Isso, é como se checando. fosse assim. A gente fica checando todas as etapas do processo, para que Uhum. você garanta, né? Na verdade, a gente fala muito isso, que o controle controla e a garantia garante. Você tem que garantir as etapas do teu processo, você tem que garantir que aquilo foi executado da forma como ele foi desenhado e de acordo com a legislação. Ah, meu amor, obrigada, beijo, Lô. Lorena Pessoal da Almeida, Granado em peso aqui, lindas. Libinha, beijo, você também. você é muito querida, Alessandra. Ah, obrigada. Tô vendo aí o pessoal entrando. Acabou de chegar a Monique do Inclusive Química, pessoal do Foco na Voz, que tem feito um. Adoro esse título. Ari, você é uma figura. Né? Agora, Alessandra, a gente aqui está falando sobre garantia da qualidade. Eu queria saber, Isso. para trabalhar na garantia da qualidade numa indústria farmacêutica, é só farmacêutico? Pode ser químico? Pode ser biólogo? Pode ter alguma outra graduação? Ou tem que ser obrigatoriamente farmacêutico? Não, não tem que ser obrigatoriamente farmacêutico, Léo. Assim, existe, claro, que as indústrias farmacêuticas, elas preferem, algumas multinacionais, trabalhar só com farmacêutico. Só que a gente tem algumas graduações, por exemplo, que permite que você trabalhe. Por exemplo, assim, um químico, um engenheiro químico, ele é totalmente capaz de fazer um processo de validação. Você tem, por exemplo, assim, ó, lá na Granada a gente é farmacêutico e é microbiologia. Você tem oportunidades de ter uma equipe multidisciplinar.
Porque você consegue agregar o conhecimento das outras matérias para aquele processo, entendeu? Então, de repente, assim, eu vou ter dentro da garantia uma pessoa que fez engenharia química e ela vai ter um conhecimento maior, né, sobre as formulações, sobre uma validação de processo, por que aquele produto, na verdade, foi validado dessa forma, por que a gente tem uma dificuldade de enxergar alguma coisa. Aí o engenheiro químico vai ajudar você, ou um químico, por exemplo. A gente tem pessoas na equipe que são biólogas, então nós vamos trazer o conhecimento dela de biologia para dentro da garantia, talvez para um processo de investigação ou um processo de controle de mudanças, entendeu? Então a gente consegue entregar assim. Não existe assim, é pré-requisito. Algumas pessoas preferem. Na verdade, sim, a legislação que a gente tinha, 17, ela cobrava que as pessoas que estivessem à frente de determinados processos deveriam sim ser farmacêuticos, mas ela não dizia que devia ser farmacêutico. A 17, ela dizia que as pessoas tinham que deter o conhecimento em tais matérias. Aí, tais matérias que a 17 elencava, continham somente na grade do farmacêutico, mas a gente sabe que hoje em dia não é assim. Então, hoje em dia está tudo muito generalista. E a 301 não amarra mais isso, entendeu? Então, a gente consegue mesclar um pouco a equipe e pegar um pouco de conhecimento de cada faculdade. Nossa, maravilha. Então aí teria oportunidade para farmacêuticos, para químicos, para biólogos, para engenheiros químicos, como você colocou. Isso. E dependendo, vou até falar uma coisa com você, de repente, até para os engenheiros. Porque, por exemplo, assim, tem áreas que a área de qualificação é junto com a garantia. É igual a gente está fazendo agora. A qualificação de equipamentos está dentro da qualidade. Então, você tem oportunidade para as pessoas que cursam engenharia, que cursam automação, seja engenharia elétrico-mecânica, e elas vão estar ali ligadas à qualidade. Isso aí. Agora, a gente está conversando sobre esses cursos, né, que podem entrar lá para trabalhar na indústria, Alessandra, mas... Eu sei que você, sendo a coordenadora, você já deve ter aí, além da sua experiência participando de vários processos seletivos para você entrar na indústria, você também já deve ter participado do outro lado. Você lá realizando o processo seletivo para escolher estagiários. Aí eu queria que você, assim, falasse um pouco sobre como que é esse processo seletivo, o que vocês analisam, o que o candidato ele não pode fazer de jeito nenhum, que aí você já olha e fala, ai meu Deus, ele fez isso. É o quê? É entrar em um laboratório de relógio, de brinco grande, isso daí a gente sabe que... Na verdade, sim, Léo. Hoje, a legislação não permite que você use maquiagem, adorno, nada disso, né? Na verdade, sim, você tem que entender um pouco de como que funciona esse setor que você vai trabalhar e entender um pouco de como que é a empresa. Porque, por exemplo, assim, se a pessoa chegar muito maquiada, você já vai ficar olhando assim, bom, será que ela vai tirar... Olha a dica. Será que ela vai tirar essa maquiagem dela no dia a dia? Não, e assim, pra gente mulher, é muito importante você chegar e se sentir bonita, maquiada, com joias e tudo, então isso pra gente conta muita diferença. Só que aí no dia a dia... Desculpa, Lê, tem gente que acha que assim, tem que ir fazer a entrevista o mais maquiada, o mais bonita possível para chamar atenção, isso daí então pode ser um tiro no pé. Exatamente. Para a gente que trabalha nesse setor regulado, pode ser um tiro no pé. Aí a gente sempre vai perguntar assim na entrevista, você veio maquiada e tudo, mas assim, você se importa em tirar a maquiagem, em tirar as joias e tudo? Aí você vai sentir como que a pessoa vai se posicionar. Então você vai avaliar o comportamento do candidato, se ele está disposto realmente a abandonar um pouco da vaidade, porque na verdade a gente trabalha sem vaidade. E assim, a garantia é muito regra. Então a gente tem um cumprimento de regra e uma cobrança para esse cumprimento de regra muito grande. Então se a pessoa apresentar alguma resistência em tirar a maquiagem ou o adorno, né, então isso aí já conta um pouco negativo para o candidato. Mas eu acho que assim, se você aprender um pouco sobre a empresa, você não precisa ter experiência, mas eu acho que se você se posicionar bem, se você souber falar,
tiver, assim, principalmente brilho nos olhos para aquela vaga, você consegue conquistar, sabe, a pessoa que está te entrevistando. Não adianta eu me candidatar para uma vaga, para a empresa, e eu não souber, assim, que ramo que essa empresa atua, o que que ela faz, né? Então, isso conta negativo, porque, assim, por mais que você não entenda tudo, um pouco a gente tem que se preparar, né? Então, assim, o normal da entrevista é você procurar saber sobre a empresa e sobre essa vaga que você está se candidatando, para você não cometer esses tipos de erro. Agora, Alessandra, eu como professor universitário, eu tenho muitos alunos que falam, eu quero arrumar estágio na indústria. E aí, assim, uma dica que eu dou, eu assim quero até te perguntar se eu estou dando a dica certa, eu sempre falo lá com os alunos, olha, quando você deixar o seu currículo, a coordenadora, a supervisora vai lá dar uma olhada e vai ver, faz faculdade. Ah, mas fazer faculdade só é muito pouco. Isso eu sempre falo com as pessoas. Você sempre tem que tentar chegar numa entrevista para uma indústria, que a gente tenta mais do meio para o final da faculdade, com um currículo recheado. Como assim um currículo recheado? Você, por exemplo, tendo uma experiência de iniciação científica, você tendo ido a congressos, você tendo feito monitoria, essas coisas, elas pesam alguma coisa para assim, análise do currículo, para você selecionar para as entrevistas, ou isso daí não pesa? Porque isso aí eu sempre indico para os meus alunos. Tentem fazer o máximo para quando o seu currículo bater lá na mão da coordenadora, ela ver, nossa, quanta coisa essa pessoa fez. Vamos chamar para entrevista para ver se realmente a pessoa ela condiz com o que a gente quer para a empresa. Léo, depende muito. Eu acho que, assim, o fato da gente na faculdade se aprimorar, buscar fazer curso, fazer iniciação científica, eu acho que vai agregando conhecimento para você e amadurecimento daquilo onde você quer se moldar, se formar. Mas, às vezes, isso não conta muito, porque, por exemplo, assim, eu vou ter uma vaga de estágio numa indústria. A iniciação científica não vai, de repente, pesar como conhecimento para essa vaga dentro da indústria. Então, ele pode vir totalmente cru. Mas o cru tem uns conhecimentos de informática. Hoje em dia, ninguém pode não saber informática, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu já tive candidatos para estágio que não tinham domínio da ferramenta, entendeu? De Word, de Excel. E aí fica um pouco complicado, entendeu? Inglês, porque, tipo Alessandra. assim, inglês depende do que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, empresas nacionais, às vezes você não precisa muito do inglês. Mas, assim, a minha visão é que, assim, o inglês você precisa conhecer sempre, porque uma hora você vai bater com ele. Então, se você tiver oportunidade, estuda e continue estudando. Porque, por mais que você não use hoje, amanhã você vai usar o inglês. Porque, por exemplo, assim, eu trabalho na área, digamos assim, de desvio de uma empresa nacional. Mas se você tiver desvio de uma matéria-prima que é importada, você vai ter que ler uma documentação, você vai ter que entrar em contato com aquele fabricante que é internacional, entendeu? Então, o inglês, ele vai te ajudar nesses momentos. Por mais que você não use todo dia, algum dia você vai precisar dele. E aí você vai trabalhando os níveis. O ideal é sempre você ter do intermediário para cima. Aqui o que eu acho é que Ouve informática sim, Bruninho. Conhecimento de informática, por favor. O que eu acho é que as pessoas entram como estagiário, mas elas querem galgar os mais altos degraus da indústria. Isso. E aí realmente vai ter que aliar a parte da informática, a parte do inglês. Tem alguma outra língua, francês, alemão, italiano, alguma outra que você acha que... Uma dica aí para o pessoal, se tiver, se porventura tiver, eu não sei. Olha, Léo, assim, depende muito do ramo que é a empresa, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente tem empresas que são indianas, tem empresas que têm a matriz francesa, que tem a matriz alemã, entendeu? Então, por exemplo, assim, a Servier tem a matriz francesa, mas a Merck já tem a matriz que é alemã, entendeu? Então, assim, um segundo idioma, né, na verdade o terceiro, ele vai te ajudar, mas eu acho que, assim, se você não conseguir, o principal é você ter o inglês. Claro que, assim, lógico, se você se deparar com um candidato que você tem, ele tem inglês e alemão e o outro não tem nada, entendeu? Vai contar a experiência técnica.
pode contar, mas pode ser que o contato com a língua, né, que você tenha faça a diferença na hora da sua contratação, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar sempre se aprimorar, sempre se aperfeiçoar e tá se renovando, se reciclando, entendeu? Por mais assim que você estude línguas, por exemplo, na garantia você vai ter que estudar sobre legislação, saiu legislação, vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, não tem como escapar disso. Valeu, Duda. Aí, Léo, ó, parabéns ao professor, hein? Eu agora, Lê, eu vou deixar aí aberto para perguntas. Então, as pessoas que estão assistindo podem aí colocar as suas perguntas para a Alessandra. Se quiserem que ela fale Beijo, um pouco... Tereza, saudade! Se quiser que ela fale um pouco de algum tópico que passou, botem aí as suas perguntas. Enquanto a gente está esperando as perguntas, Alessandra, eu queria que você falasse o que você mais gosta de trabalhar na indústria, especificamente a garantia da qualidade, e o que você menos gosta, que sempre tem uma parte que a gente faz que é mais assim complicada em qualquer lugar, né? Olha, Léo, vou te falar uma coisa. A garantia da qualidade, ela é muito dinâmica. Então, eu acho que assim, como eu estou numa posição mais acima, eu não vejo uma parte só do processo. Então, eu vejo todas. E isso faz com que você acabe não entrando na rotina, sabe? Então, você acaba gostando de tudo, porque você está envolvido com tudo. Você está envolvido com lançamento de produto, você está envolvido com investigação de desvio, com reclamação de mercado, entendeu? Então, assim, com as decisões que a empresa vai tomar, com o rumo que vai ser, isso é muito bom para você, né? Então, acaba te animando e te dando um gás no dia a dia, porque tudo que a empresa for fazer de novo, a empresa vai ter que participar para garantia. Amo, Tereza, pior que eu amo trabalhar na garantia mesmo. A garantia, Alessandra, antes de você acabar de responder a pergunta, você aí está falando tanta coisa que faz, ela é o setor que mais tem gente trabalhando na indústria? Porque tanta coisa que você fala? Não, na verdade não, porque assim, a gente acaba sendo um tipo de mão de obra que você não conta. O maior setor na indústria farmacêutica vai ser sempre a produção. Não tem jeito. Entendeu? Porque assim, você tem que elaborar os produtos para botar no mercado. Só que você precisa ter uma equipe de garantia adequada para a quantidade de processo que você faz. Às vezes a gente tem uma equipe pequena. Por exemplo, assim, eu tenho 12 pessoas na minha equipe, mas tem empresas que têm 90. Tem empresas que são maiores, funcionam em terceiro turno, que tem pessoas da garantia realmente espalhadas por todos os pontos estratégicos da fábrica, entendeu? E aí você tem uma equipe maior. Alessandra, a gente tem aqui... desculpa, pode aí... Não, então. Não, a gente aqui tem uma pergunta do Pedro, um farmacêutico com doutorado em química orgânica e com nenhuma experiência na indústria, consegue se inserir nesse mercado de trabalho? Consegue sim. Por quê? Às vezes você vai ver uma oportunidade para um controle de qualidade. E aí, esse teu doutorado em Química pode ser que traga experiências para o que você for mexer no controle de qualidade, entendeu? Não desiste. Busca, porque às vezes a gente pega temporários, e aí você vai moldando esses temporários, a gente pega na lista júnior, para desenvolver, entendeu? Então, assim, pessoas com grande capacidade, com grande potencial, elas podem ser desenvolvidas. Não desiste. Às vezes, assim, não é hoje, mas pode ser numa outra empresa, num outro momento. Porque, por exemplo, assim, às vezes você se candidata para uma vaga e a pessoa quer realmente uma pessoa experiente. Então, ela vai preferir alguém que já tenha trabalhado com aquilo, porque ela tem uma urgência naquela vaga e uma urgência em dar resultado. Mas se não for assim, você pode contratar uma outra pessoa que não tem experiência para você desenvolver. Às vezes você tem já uma outra pessoa na equipe que é capaz de acompanhar aquela que você está contratando para você poder desenvolver. Nossa, Alessandra, então eu vou agora começar a mudar os meus conselhos lá na UF, porque eu sempre falo que é como se fosse mais ou menos uma sequência. Você entra na faculdade perdido como um aluno calouro, que todo mundo começa assim, né? Aí, exatamente. Né,
Aí a gente lá começa a entender um pouco das matérias do lá, ciclo básico, começa a fazer monitoria, iniciação científica, às vezes você consegue publicar um artigo, consegue ir a congresso. E aí eu falo, olha, quando você estiver chegando lá no 6º período, começa a mandar currículo para as indústrias, porque se você deixar para depois de formado mandar currículo, fica muito mais difícil. Mas pelo que você está colocando, existem algumas situações que é necessário pessoa com um conhecimento maior, por exemplo, aí o Pedro colocou a química orgânica, e que podem ser também aproveitados pela indústria, mesmo sem essa experiência prévia, né? Isso, isso. O ideal, se você quer trabalhar na indústria, é você começar cedo, Léo. Mas às vezes você acaba se dedicando mesmo à iniciação científica e tudo, mas vai tornar o seu caminho um pouco mais difícil, mas não significa que ele seja impossível. A gente teve pessoas que a gente contratou como temporário, que não tinha experiência nenhuma em indústria farmacêutica, e hoje elas estão lá já há 4, 5 anos e foram se desenvolvendo lá dentro. Entendeu? Então, assim, é muito bom. Tem uma pergunta da Carla. Carlinha, tudo bom, meu amor? Saudade de você também. Carlinha perguntou como é que está, na verdade, a pandemia na indústria farmacêutica. A gente está tendo que se reinventar, Carlinha, porque tem muitos processos que a gente não consegue fazer. Por exemplo, as viagens estão limitadas, a gente não consegue receber visita para calibrar, qualificar equipamento, a gente não consegue fazer auditorias externas. Então, a gente está tendo que remanejar isso tudo. Então, a gente está o tempo todo olhando os guias da Anvisa, conversando com a Anvisa, com os sindicatos, como que a gente vai se readaptar a esses processos. Então, a Anvisa publicou uma RDC esse ano, se não me engano, ela é de maio, tá, Carlinha? Que é a 392, que é uma RDC que ela fala sobre as excepcionalidades durante a pandemia. Então, a Anvisa está muito atenta quanto a isso, quanto ao impacto que a gente tem nos nossos processos. Então, qualquer eventualidade que a gente tenha, a gente tem que notificar a Anvisa. A Anvisa está com algumas outras resoluções também, por exemplo, para notificações de registro, de alterações de registro, de pós-registro, de respostas, de importação de medicamento, de análise. Então, eles estão também acompanhando isso e a gente tem os sindicatos para fazer esse link com eles para que a gente consiga, na verdade, atender a legislação. Porque é o que a gente fala, quando acabar a pandemia, a inspeção vai chegar. A RDC continua, a BPF tem que ser aplicada em todos os processos, não tem jeito, porque a BPF não acabou. Então, a gente está tendo que se reinventar para poder atender as BPFs. Você aí falou da Anvisa, Alessandra. Teve alguma orientação sobre algum cuidado maior com água, por exemplo, ou sobre alguma mudança em relação a processo de produção, que eu falo não, mas as pessoas quando chegam à fábrica fazer algum outro procedimento? A Anvisa ela não chegou a publicar, tá, Léo? Mas a gente, em contato com o sindicato, a gente já sabe que nas inspeções a Anvisa está cobrando alguns documentos que, na verdade, a gente chama de controle de mudança, de análise de risco, para saber como que as empresas passaram por esse período de pandemia. O que elas fizeram para evitar a contaminação dos funcionários, a contaminação dos produtos. Então, na verdade, sim, a gente tem, por exemplo, assim, um ponto. Quem tem um ponto digital que vai lá com o dedinho, isso é uma fonte de contaminação. O que as empresas estão fazendo para evitar a contaminação dos funcionários? No restaurante, o que as empresas fazem no restaurante, no seu restaurante? Sistema de ar-condicionado, que a gente viu lá na China, que é uma potencial fonte de contaminação. Como é que as empresas estão tratando os seus ar-condicionados? Então, a Anvisa está muito ligada a isso tudo. Mas olha só, Alê, a Anvisa, ela só está cobrando ou ela está falando como tem que fazer e aí ela cobra se as indústrias estão fazendo o que ela lá colocou? Ou ela só cobra, você faz alguma coisa? Nesse momento da pandemia, ela só está cobrando. Mas sem dar nenhuma instrução? Você faz? Não, sem dar nenhuma instrução. Porque, por exemplo, assim, olha, a questão do ponto. É uma coisa mais ou menos simples da gente controlar.
Então, você coloca um dispenser de álcool gel ali no seu ponto, onde os funcionários fazem a marcação digital. Uhum. O sistema de ar-condicionado, as empresas normalmente já controlam o sistema de ar-condicionado. Então, você tem que mexer o quê? Na periodicidade da sua manutenção preventiva, na troca dos filtros, avaliar o teu monitoramento ambiental para ver se está adequada a tua frequência, entendeu? Então, assim, na verdade, já existem alguns outros guias, mas não existe o guia da pandemia. Cada empresa, na verdade, está trabalhando de uma maneira e a gente vem se conversando o tempo todo para saber, trocar ideia, o que, que um está fazendo, o que, que o outro está fazendo, o que, que funcionou, o que, que não funcionou. Ah, então as Entendeu? indústrias, elas assim, conversam entre si, elas não se veem como concorrentes, como eu faço melhor do que você, elas são mais ou menos assim amigas e conversam por um, assim, bem maior? Na verdade, assim, a indústria farmacêutica ela é muito concorrente, mas ela é muito amiga, diferente da cosmética. A cosmética, dificilmente você consegue trocar informação, porque eles realmente ficam com medo de você roubar o teu produto, roubar a tua fórmula, fazer alguma coisa assim. Mas o farma não. O farma você divide muito. É muito cultural, às vezes, assim, você ligar para o amigo, amigo, o que que você faz aí na sua garantia da qualidade durante a pandemia? O que que você abriu de documentação? E aí a gente faz muito isso. E a gente tem um sindicato aqui no Rio de Janeiro, que é o Sinfar, que ele é muito forte, ele é muito atuante junto à Anvisa e aos associados também. Então o Sinfar promove esses encontros virtuais para que a gente consiga conversar e a gente tem um grupo também no WhatsApp de pessoas para poder discutir os BPF, saber o que cada um está fazendo, o que está dando certo ou não. A gente acaba trocando uma ideia assim e é super amigável. Poxa, mas eu não fazia ideia disso daí. Para mim, as empresas elas eram concorrentes e você está me dando uma Ah, visão que eu não não, via disso. não, porque assim, a inspeção vai pegar para todo mundo, entendeu? Vai pegar Isso aí é todo mundo de verdade. surpresa e o que cobrar aqui vai acabar cobrando todo mundo e a gente acaba se falando, Uhum. entendeu? Um acaba compartilhando a sua experiência com o outro e é uma coisa bem legal, porque a gente vai crescendo com a experiência do outro. Não é. Obrigada, Tereza. Orgulho também de ter trabalhado com você. Tem muita gente aí falando que tem saudade de ter trabalhado com você. Com certeza você aí deixou muitas boas lembranças, Alessandra, para muita Ah, gente mas aí que está falando. é sempre bom você ter pessoas com que você gosta, com que você respeita. Eu só tenho assim a agradecer porque assim, os lugares que eu passei, a gente fez amigos, né? Por mais que você trabalhasse, são pessoas que mesmo você tendo saindo, por exemplo, sair da Mantecorp, mas eu tenho amigos até hoje lá na Mantecorp, são pessoas que convivem com o meu círculo de amizade, que a gente se fala com uma determinada frequência, pessoas que trabalharam na Granada que saíram, que ainda fazem parte também. Então É, é eu, sempre bom você manter uma amizade, ver o que que você pode aproveitar de conhecimento da outra pessoa. Não é porque a pessoa é da engenharia ou é da produção que eu não vou aprender com ela. Na verdade, eu vou trabalhar junto com ela e eu vou extrair o que que ela tem para me oferecer. não é. Eu acho também, Alessandra, que você vê muito o lado humano das pessoas. Você sempre tem bons olhos com as situações, com Uhum. as pessoas. A minha esposa trabalhou com você, né? Lá na Mantecorp. Mantecorp. E aí ela sempre falava, nossa, mas a Alessandra, ela é um doce de pessoa, até quando ela vai te chamar atenção, quando lá você fez alguma coisa errada, ela fala com um jeitinho que nem parece que ela está lhe chamando atenção. Acho que ter esse tato também, ter essa conversa, entender o lado da pessoa e ter assim essa experiência é algo muito importante também e algo que mostra aí o porquê que você aí tem tantos amigos, aí a galera tá falando tão bem de você. Ah, Uhum. obrigada, Léo. Mas assim, eu acho que não adianta. A gente já vive numas cobranças tão grandes no dia a dia, na pressão, que realmente, assim, às vezes a gente tá mais agitado, você não tá conseguindo dar aquela atenção, mas, assim, não adianta você ser agressivo, você ser ignorante, porque, assim, aquilo não vai acrescentar para você nem para outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que, assim, é sempre importante você mostrar onde a pessoa errou e qual o impacto dela ter errado. Se aquilo é possível de ser corrigido ou não.
E aí a Isso gente daí vai crescendo com os erros. Isso daí é algo assim muito importante. Eu, como professor também, tento dar o máximo de atenção. Acho que essa daí deve ser uma assim, palavra-chave que você usa. Você aí falando, eu vejo que você dá atenção às pessoas, mesmo com uma vida corrida, tendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, talvez a atenção seja uma grande dica e que faça essa relação ficar muito mais amistosa. Tivemos uma Tomara. pergunta, Alessandra. Tivemos uma pergunta que foi: quantos anos tem a Granado? Já aí responderam que tem por volta de Acho uns que foi a 150. Claudinha. 150 Por anos. O polvilho É. tem 150 anos, gente. Nossa, Um meu Deus pouquinho da do auditoria céu. interna, também é uma rotina da garantia. É sim, Carlinha. A auditoria interna não foi afetada, Carlinha, pela pandemia. Por quê? São seus processos já de rotina, né, dentro da qualidade. A gente teve, na verdade, alguns ajustes. Porque, por exemplo, assim, a auditoria ela vai verificar as calibrações, as qualificações, e talvez isso não esteja em dia. Então, a gente está usando algumas ferramentas para que você consiga trabalhar com isso. Mas, assim, a interna mesmo não sofreu. Você tem que continuar com o seu cronograma. A gente até fez essa pergunta, Carlinha, ela é muito boa. Porque eu fiz essa pergunta também quando a gente teve uma reunião do Sinfar. Não sei se você conhece, Ana Maria Pelim. Ela é uma pessoa muito experiente nessa parte de garantia, na parte de legislação e tudo. E eu perguntei para ela se era possível a gente atrasar a auditoria interna, porque, na verdade, você, às vezes, por causa da pandemia, você tem redução de quadro. E essa sua redução de quadro prejudica alguns processos. E ela falou comigo assim, que não, porque, na verdade, a legislação está vigente e ela vai ser cobrada. Então, dificilmente justificaria que você atrasasse um cronograma por conta da pandemia. Então, a auditoria interna está correndo, ela tem que correr, na verdade, normal. Alessandra, só para os alunos, para os estudantes que ainda não estão nesse meio da indústria, né? Fala aí rapidinho o que seria uma auditoria interna, que eu não sei se eles sabem o que é isso. Você aí está falando com a Carlinha com tanta propriedade, né? Mas explica o básico. Tá. A auditoria interna é um dos processos da garantia da qualidade e não do controle. A auditoria interna, o que ela vai fazer? Ela vai verificar todas as áreas da empresa. É como se a gente chama de autoinspeção. Porque a gente, na verdade, recebe a inspeção pelo setor regulado que a gente chama. Lô, beijo, minha analista de auditoria interna. A gente, na verdade, recebe a inspeção das visas locais, né? A gente não recebe a Anvisa. A gente só recebe a Anvisa quando é pós-registro. Ou quando aconteceu alguma coisa muito grande, alguma denúncia e tudo, mas normalmente a gente faz pelas visas, então a gente é inspecionado pela visa. A sua auditoria interna, ela vai verificar a conformidade de todos os seus processos, de todas as suas instalações, áreas da fábrica, para que durante uma inspeção da visa, você não seja pontuado com nenhuma não conformidade. Entendeu? Então, o objetivo da auditoria interna é detectar falhas, né, apontar essas falhas e sugerir melhorias, correções, para que a gente não tenha não conformidade durante uma inspeção da Visa. Essas entendeu? auditorias... Então a gente vai verificar. Por exemplo, pode falar. Desculpa. Uma área de almoxarifado. Eu vou verificar se ela está dentro da norma, se ela está cumprindo com todos os registros dela, se está tudo sendo executado da maneira que deveria ser, se estão cumprindo com os procedimentos internos. Eu vou verificar a adequação daquela área, se está tudo funcionando ok. Então, a auditoria interna, ela funciona tipo de tempos em tempos, digamos, 1 em 1 mês ou 3 em 3 meses, para lá fazer uma verificação dos processos, para se porventura tiver uma auditoria externa, vocês ali já estão resguardados, vocês já estão se auto-policiando, né? A Isso, disso. A gente se autopolicia. Aí, na verdade, assim, cada empresa determina qual vai ser a sua frequência e como que vai funcionar o seu cronograma. A gente, por exemplo, assim, lá a gente trabalha, são muitas áreas que a gente tem dentro da Granado. Então, a gente faz auditoria uma vez por mês. Mas isso não impede que, ao longo do ano,
a pessoa de auditoria vá nas áreas e verifique se aquilo está correto, se está bem. Alessandra, a gente está chegando ao fim aqui da nossa live, a gente tem mais 5 minutinhos. Aí, né, eu queria, antes da gente se despedir, você aí poderia deixar uma mensagem para os alunos de graduação que querem trabalhar em indústria? Deixa uma mensagem, deixa aí conselhos para eles. O que você pode me falar? Conselho, estuda, tá? Nas matérias que vocês têm, para vocês se aprimorarem no teu conhecimento. Procurem, sabe, ver o que vocês desejam dentro da indústria, sentir se realmente vocês querem trabalhar na indústria, porque é uma rotina completamente diferente de um hospital, de uma drogaria. Então, se vocês querem trabalhar na indústria, estuda como que funciona dentro da indústria, estuda sobre legislação, se preparem para as vagas que vão surgir. Gente, dica, o CIEE sempre tem vaga de estágio, se cadastrem no CIEE, fiquem de olhos bem abertos para o mercado de trabalho. Conversa com um, com o outro, sabe? Se tem alguém perto de você que está na indústria, pede para levar o seu currículo. Não desiste porque, assim, vale a pena, sabe? É gratificante você trabalhar dentro da indústria, você consegue ter um retorno do teu trabalho, consegue ter um conhecimento de tudo que acontece. É muito bom, muito bacana. Tô vendo aqui, a professora Bárbara botou aqui persistência. Isso daí é algo também Isso, que a gente Bárbara. lá Bárbara da Estácio, né? Beijo, Bárbara. Persistência, não pode desistir. Porque, assim, não é a primeira entrevista que você vai fazer, que você não foi selecionado, que você não vai se candidatar mais, que você não é bom. Não é isso. Não é que você não seja bom. De repente, você não está preparado para aquele momento ainda. Mas existe um outro candidato que se preparou um pouco mais, e aí, por isso, ele foi escolhido. Mas, assim, você vai tentar de novo e você vai conseguir. Entendeu? Não pode desistir na primeira, porque nem tudo na vida da gente acontece de primeira vez. Eu sempre acredito, Isso, assim, Alessandra. Ana, tem que estar preparado para o novo, porque o novo sempre acontece. Eu acredito que a gente tem que sempre tirar as melhores experiências. Se você não passa de primeira, em vez de ficar chateado, pensa, o que uma pessoa pode ter sido melhor? Como que foi esse processo? Compara com outros processos que você já fez. Quando eu estava fazendo prova e concursos para virar professor universitário, eu não passei no primeiro concurso que eu fiz. Eu fui fazer o primeiro, nem no vestibular, às vezes a gente não passa na primeira vez, não é? E aí essa autocobrança, a gente lá tem que sempre tentar aprender com as experiências. Então, eu acho que a sua grande mensagem ela é excelente de não desista, eu acho que vale a pena, sim, Léo. Você rever os pontos, o que você falou de positivo na entrevista, que você pode aplicar na próxima entrevista, onde você acha que não foi tão legal e você aperfeiçoar aquele ponto, entendeu? Mas a dica-chave para as entrevistas é conhecer a empresa e conhecer a área que você está se candidatando, hein?